Existe uma diferença entre as pessoas que sempre parecem ter dinheiro e as que sempre parecem não ter o suficiente. E essa diferença raramente está no quanto ganham. Você provavelmente já observou isso na sua própria vida. Pessoas com renda alta que vivem constantemente no limite ou endividadas. Pessoas com renda modesta que constroem patrimônio ao longo de décadas e chegam à aposentadoria com mais do que quem sempre ganhou mais. A diferença não está no número que entra na conta todos os meses. Está em algo muito mais profundo e muito mais difícil de ver de fora. Os hábitos que praticam todos os dias de forma tão consistente que se tornaram invisíveis, parte do tecido de quem são, em vez de estratégias que aplicam conscientemente. Marco Aurélio ganhou e gerenciou mais dinheiro do que qualquer ser humano da sua época poderia imaginar controlar. Tinha acesso a recursos equivalentes a trilhões em padrões modernos e controlava a economia do maior império do mundo. E escreveu algo que parece profundamente paradoxal, vindo de um homem nessa posição. Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua forma de pensar. Ele não estava pregando pobreza ou minimizando a importância dos recursos materiais. Estava descrevendo a fonte real de toda a sua prosperidade, que não estava primariamente nos recursos externos que controlava, mas nos hábitos internos que praticava todos os dias e que tornavam a abundância uma consequência inevitável de quem ele era, não das circunstâncias em que vivia. Sêneca foi ainda mais direto sobre a relação entre hábitos cotidianos e prosperidade duradoura. Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que deseja mais. E ele tinha acumulado uma das maiores fortunas pessoais da Roma antiga, construída ao longo de décadas de trabalho intelectual, influência política e investimento criterioso. E a conclusão a que havia chegado depois de décadas, observando como o dinheiro se comportava em relação a diferentes tipos de pessoas com diferentes hábitos, era simples e perturbadora na sua precisão. A prosperidade duradoura não vem de circunstâncias excepcionalmente favoráveis. Vem de hábitos que a maioria das pessoas nunca desenvolve, porque nunca ninguém explicou com clareza a conexão real entre o que você faz todos os dias e o que você tem ao longo dos anos. Epicteto, que começou a vida como escravo, sem um centavo de propriedade legítima, chegou a ser o filósofo mais respeitado de Roma e o conselheiro informal de imperadores e senadores. Não porque as circunstâncias mudaram de forma mágica, mas porque desenvolveu hábitos de mente e de ação que criavam valor onde outros criavam desperdício e que atraíam abundância onde outros atraíam escassez. Pensa concretamente na diferença entre duas plantas. A primeira cresce num solo extraordinariamente rico, recebe chuva abundante e regular, tem toda a condição externa para florescer sem esforço adicional. Mas suas raízes são rasas porque nunca precisou aprofundá-las para sobreviver. Na primeira seca prolongada, na primeira tempestade forte, ela cede completamente. A segunda cresceu num solo mais difícil, precisou aprofundar as raízes para encontrar água e nutrientes em profundidade para sobreviver em condições menos favoráveis, desenvolveu uma estrutura interna sólida que a mantém de pé quando as condições externas mudam de forma dramática. Quando a chuva volta, ela prospera de uma forma que a primeira nunca conseguiria, porque tem a estrutura que o conforto fácil nunca criou. Os hábitos estoicos são as raízes profundas da prosperidade financeira. Eles não garantem que as condições externas serão sempre favoráveis, porque nada garante isso para ninguém. Garantem que, independente das condições externas que você vai enfrentar ao longo da vida, você terá os recursos internos para criar, preservar e multiplicar o que tem. E que quando as condições ficam difíceis, como inevitavelmente ficam para todos, em algum momento, em vez de desmoronar,
você aprofunda e sai mais forte do que entrou. Hoje, você vai aprender os 10 hábitos estoicos que fazem o dinheiro nunca faltar na sua vida. Não são estratégias financeiras técnicas que mudam a cada ciclo econômico e que exigem expertise específica para serem aplicadas corretamente. São hábitos fundamentais e universais que foram testados por homens que construíram prosperidade real em condições muito mais difíceis do que as que a maioria de nós enfrenta hoje. Cada hábito parece simples na descrição e é profundamente consequente na prática consistente ao longo do tempo. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: meus hábitos constroem minha prosperidade todos os dias. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas vive na escassez, porque o problema provavelmente não é o quanto ganha. Se inscreve no canal e fica até o final, porque o 10º hábito é o que mais vai surpreender você pela sua simplicidade aparente e pelo seu poder real. Número 1. O hábito do exame financeiro diário. Sêneca praticava algo que ele considerava mais valioso do que qualquer reunião de negócios ou decisão financeira que tomava durante o dia, por mais importante que essa reunião ou decisão fosse. Todas as noites, sem exceção, antes de dormir, ele revisava o dia financeiro com uma honestidade que poucos conseguem sustentar de forma consistente. Não para se punir pelos erros que havia cometido, para extrair informação valiosa deles antes que se perdessem na rotina do dia seguinte e que os mesmos padrões continuassem se repetindo indefinidamente. Ele escreveu sobre essa prática com uma clareza que impressiona. Quando a luz foi removida e minha esposa adormeceu, examino meu dia inteiro e revejo o que disse e fiz, não escondendo nada de mim mesmo. Esse exame incluía consistentemente e deliberadamente perguntas sobre dinheiro e sobre valor. O que criei hoje que tem valor real? O que consumi de forma que serviu genuinamente à minha vida? O que desperdicei sem perceber no calor do dia? Onde tomei uma decisão financeira pelo impulso do momento em vez de pela clareza de propósito? Onde havia uma oportunidade que deixei passar porque não estava prestando atenção suficiente? A maioria das pessoas passa décadas inteiras sem nunca fazer esse exame de forma consistente e verdadeiramente honesta. Toma decisões financeiras no automático, repetindo padrões que nunca funcionaram de forma satisfatória, porque nunca examinou por que não funcionaram. E se pergunta genuinamente por que a situação financeira não melhora proporcionalmente a todo o esforço que coloca no trabalho e no dia a dia. O exame financeiro diário quebra esse ciclo de repetição não examinada de uma forma que nenhuma estratégia externa consegue. Quando você examina honestamente todos os dias o que está fazendo com seu dinheiro e com seu tempo, começa a ver padrões que eram completamente invisíveis porque nunca tinham sido examinados com atenção. O impulso consistente de comprar quando está ansioso como forma de aliviar temporariamente a ansiedade. A tendência de gastar mais quando está celebrando algo sem planejar esse gasto extra. O hábito de evitar verificar extratos e planilhas financeiras quando a situação está difícil, exatamente quando a visão clara seria mais necessária. A resistência a investir, mesmo quando há margem suficiente, porque a incerteza do investimento é desconfortável. E manter o dinheiro parado parece mais seguro. Ver esses padrões com clareza e honestidade é o primeiro passo absolutamente necessário para mudá-los de forma duradoura. E mudá-los, um de cada vez, com a consistência que o exame diário cria ao longo de semanas e meses, é o que transforma a situação financeira de forma duradoura e sustentável. Não através de um grande insight revelador ou de uma estratégia revolucionária.
Através de pequenos ajustes conscientes e diários acumulados ao longo do tempo, em volumes que mudam tudo de forma que parece imperceptível no dia a dia, mas que é dramática quando você olha para trás depois de um ano. Marco Aurélio fazia esse exame em seu diário todas as noites sem exceção. Mesmo durante campanhas militares, onde as condições eram difíceis, mesmo quando estava doente e o esforço era maior, mesmo quando as crises eram mais urgentes e o tempo parecia mais escasso. Ele entendia que o dia não examinado era um dia de aprendizado perdido para sempre. E aprendizado perdido todos os dias ao longo de anos é uma quantidade enorme de sabedoria que poderia ter mudado trajetórias, mas que nunca foi coletada porque nunca foi buscada. Escreva nos comentários: meus hábitos constroem minha prosperidade todos os dias. Número 2. O hábito da margem deliberada. Epicteto disse algo que vai diretamente contra tudo que a cultura de consumo moderna ensina sobre prosperidade. Riqueza é a escrava do homem sábio e a senhora do tolo. E o que separa o homem sábio do tolo na relação prática com o dinheiro, segundo ele, não é quanto ganha em termos absolutos. É a margem que deliberadamente mantém entre o que tem e o que gasta, independente de quanto tem. Margem financeira é o espaço entre a sua renda e as suas despesas totais. E esse espaço, que parece um conceito financeiro simples e até óbvio quando descrito assim, é na prática a diferença entre liberdade real e prisão financeira, entre segurança genuína e vulnerabilidade constante, entre agir a partir da clareza de quem tem opções e agir a partir do medo de quem não tem. Quando você não tem margem financeira, cada imprevisto da vida se transforma automaticamente em crise que exige solução urgente. Cada oportunidade que exige qualquer investimento inicial é impossível de aproveitar, porque simplesmente não há recursos disponíveis para o investimento. Cada negociação é feita do lugar do desespero, porque você genuinamente não pode se dar ao luxo de não fechar esse acordo específico nesse momento específico. Cada decisão financeira é contaminada pela ansiedade de não ter espaço para errar ou para aguardar. Você está sempre na borda do que é possível, e na borda o medo comanda todas as decisões. Quando você tem margem, a dinâmica muda de forma completa e imediata. Imprevistos são inconvenientes que precisam ser gerenciados, não catástrofes que ameaçam a estabilidade. Oportunidades podem ser avaliadas e aproveitadas porque há recursos disponíveis para o investimento necessário. Negociações são feitas do lugar da clareza e da escolha, porque você pode genuinamente sair sem o acordo e esperar por condições melhores. Decisões financeiras são tomadas com a calma necessária, porque há espaço real para errar, ajustar e continuar. Você opera do centro das possibilidades, não da borda do desespero, e do centro a sabedoria tem chance de comandar. Sêneca praticava o que chamava de frugalidade estratégica, que não tinha nada a ver com privação ou com sofrimento voluntário. Era a escolha deliberada e consciente de criar margem onde outros a desperdiçavam, de gastar menos do que podia gastar, não porque não havia recursos para gastar mais, mas porque a margem criada por essa escolha lhe dava uma liberdade de ação e de decisão que o gasto total nunca poderia comprar a nenhum preço. O hábito da margem deliberada começa com uma decisão que parece simples, mas que exige manutenção consistente. Independente de quanto você ganha nesse momento, você decide que vai consistentemente gastar menos do que entra. Não de forma que cria sofrimento real ou privação de coisas que genuinamente importam para a sua vida e seu bem-estar. De forma que cria consciência honesta sobre o que você genuinamente precisa versus o que o hábito, o impulso e a comparação social te fazem gastar sem examinar. A diferença entre as duas coisas, quando examinada com honestidade, é sempre onde a margem pode crescer.
E a margem é onde a liberdade financeira real começa a existir. Número 3. O hábito de investir em si mesmo primeiro. Marco Aurélio acordava antes do sol todos os dias de sua vida adulta para estudar, escrever e refletir antes de qualquer compromisso externo assumir o dia. Não porque via sofrimento como virtude ou porque era dado a ascetismos desnecessários. Porque havia compreendido, através da experiência direta de décadas, uma lei fundamental sobre prosperidade que a maioria das pessoas aprende tarde demais ou não aprende de forma suficientemente profunda para mudar o comportamento. O único investimento que tem retorno absolutamente garantido e que ninguém e nenhuma circunstância pode tirar completamente de você é o investimento consistente em quem você está se tornando. Dinheiro investido em ativos externos pode ser perdido por circunstâncias que você não controla e que às vezes nem consegue prever. Investimentos financeiros sofrem com ciclos de mercado, com mudanças regulatórias e com eventos imprevisíveis que destroem valor de formas que nenhuma análise anterior poderia ter capturado. Conhecimento profundo investido em si mesmo com consistência se torna parte estrutural de quem você é e opera a seu favor independente de qualquer circunstância externa que o mundo apresente. Habilidades desenvolvidas ao longo do tempo criam capacidade de gerar valor que nenhuma crise de mercado, nenhuma mudança de emprego e nenhuma adversidade externa consegue destruir completamente porque estão dentro de você, não em ativos que o mundo controla. Sêneca escreveu sobre esse princípio com uma precisão que ainda hoje é perturbadora pela sua clareza. Invista em si mesmo. Sua mente é seu ativo mais valioso. Ele não estava sendo metafórico ou filosófico de forma abstrata. Estava descrevendo de forma literal a estratégia de investimento com o maior retorno ajustado ao risco que existe para qualquer ser humano em qualquer época. Porque o retorno de se tornar mais valioso, mais sábio e mais capaz como pessoa e como profissional se acumula de forma genuinamente composta ao longo do tempo, de uma forma que nenhum investimento financeiro consegue igualar nos primeiros anos, quando os recursos externos ainda são mais limitados. O hábito de investir em si mesmo primeiro é sobre priorizar conscientemente, todos os dias, sem exceção, algo concreto que te torne mais capaz, mais sábio ou mais valioso, antes de qualquer outro uso do tempo disponível. Pode ser uma hora de leitura focada sobre sua área de atuação ou sobre como criar mais valor. Pode ser o desenvolvimento deliberado de uma habilidade específica que vai aumentar sua capacidade de gerar renda ou de resolver problemas que outros pagam para resolver. Pode ser a reflexão honesta e estruturada sobre o que está funcionando e o que não está na sua vida financeira e profissional. O que importa não é o que especificamente você escolhe como investimento em si mesmo em cada fase da vida. É a consistência com que faz essa escolha antes de entregar seu tempo e atenção para o que outros demandam de você. Porque o mundo vai sempre ter mais demandas do que você tem capacidade de atender completamente. E quem você está se tornando determina como você navega por essas demandas de formas que impactam diretamente e continuamente sua prosperidade ao longo dos anos. Comente: eu invisto em mim mesmo todos os dias porque sou o meu melhor ativo. Número 4. O hábito de decidir pela clareza, não pelo impulso. Epicteto ensinava com uma consistência que seus alunos memorizavam, porque era repetida com variações até se tornar um reflexo automático de pensamento. Entre o estímulo e a resposta existe sempre um espaço. E é precisamente nesse espaço que toda a diferença entre sabedoria e impulsividade vive na prática. Entre prosperidade construída com consciência e desperdício acumulado sem perceber.
entre decisões que constroem ao longo do tempo e decisões que destroem em minutos, o que levou meses ou anos para ser construído. No contexto financeiro específico, esse espaço entre o estímulo e a resposta é literalmente o espaço entre ver algo que você quer e comprar sem examinar se é necessário, entre receber uma proposta aparentemente atraente e aceitar sem a análise que ela merece, entre sentir ansiedade financeira e tomar uma decisão impulsiva para aliviar essa ansiedade de forma imediata, mas que vai criar problemas maiores e mais difíceis de resolver amanhã. A maioria das decisões financeiras que as pessoas lamentam ao longo da vida, quando examinadas honestamente depois, foram tomadas exatamente nesse espaço de impulso não examinado, quando a emoção do momento era mais forte e mais urgente do que a clareza sobre as consequências de longo prazo. A compra por impulso, que só foi percebida como completamente desnecessária depois que o cartão passou e a euforia do momento passou junto. O investimento entusiasta, baseado em uma dica de alguém de confiança, aceita sem a devida análise, porque a urgência criada pela oportunidade parecia real. A decisão de mudar de emprego feita no pico da frustração, sem considerar adequadamente o que seria deixado para trás. O acordo fechado com pressa desnecessária, porque a outra parte criou urgência artificial que explorou a impaciência. Todos esses momentos de decisão arrependida têm em comum a ausência do espaço que Epicteto descrevia. A resposta veio antes da clareza ter chance de se estabelecer. O impulso comandou antes da sabedoria ter a oportunidade de se manifestar. E o resultado foi sempre pior do que teria sido com mais espaço antes. O hábito de decidir pela clareza é simples de descrever e exigente de manter de forma consistente. Antes de qualquer decisão financeira que você vai conviver por mais de um dia, você cria deliberadamente um espaço de tempo antes de decidir. Para compras que parecem urgentes, você espera 24 horas mínimo. Para decisões maiores, com consequências mais duradouras, você espera 72 horas ou mais. Para decisões de consequências verdadeiramente duradouras, você espera até que o estado emocional que estava presente no momento da decisão inicial tenha passado completamente e que o que sobra seja a clareza genuína. Marco Aurélio desenvolveu essa prática ao longo de décadas e a registrava no seu diário como uma das mais valiosas que possuía para a qualidade das suas decisões. Ele chamava de interposição da razão entre o impulso e a ação. E os resultados que essa interposição criava na qualidade das suas decisões ao longo do tempo eram tão evidentes para ele que a prática se tornava progressivamente mais fácil de manter, mesmo quando o impulso era forte e a pressão externa para decidir rapidamente era intensa. Escreva nos comentários: eu decido com clareza, não com impulso. Número 5. O hábito da generosidade estratégica. Aqui está algo que vai diretamente contra a intuição de quem pensa em prosperidade de forma puramente acumulativa e defensiva. Os estoicos ensinavam que a generosidade genuína e consistente não é um custo para a prosperidade. É um dos seus principais motores quando praticada de forma real e ao longo do tempo suficiente para que seus efeitos se acumulem. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Mas havia uma dimensão profundamente prática dessa observação que ele explorava na sua própria vida de forma deliberada. Ao contribuir genuinamente para o bem-estar dos sistemas humanos em que participava, das comunidades, das redes de relacionamento, das instituições, ele criava uma teia de confiança, de reciprocidade natural e de oportunidades que nenhuma estratégia de acumulação isolada e defensiva poderia criar de forma comparável.
Sêneca era notoriamente generoso com seu conhecimento, seu tempo e suas conexões, de formas que seus contemporâneos mais calculistas achavam às vezes ingênuas e difíceis de compreender como estratégia racional. E sua prosperidade material, sua influência crescente e as oportunidades que chegavam até ele de forma consistente eram, em grande parte, consequência direta dessa generosidade acumulada ao longo de décadas. Não de forma calculada e transacional, onde cada ato de generosidade tinha um retorno esperado específico. De forma genuína e consistente, que criava confiança real, que abria portas que o cálculo nunca abriria. O hábito da generosidade estratégica começa com uma mudança fundamental de perspectiva sobre o que a generosidade é e o que ela cria ao longo do tempo. Não é caridade que enfraquece quem recebe ao criar dependência. É criação de valor genuíno que fortalece o sistema em que você existe e do qual depende. Não é desperdício de recursos escassos. É investimento em confiança e em reciprocidade que retorna de formas que não podem ser previstas com precisão em planilhas, mas que chegam com uma consistência ao longo do tempo que quem pratica reconhece de forma inequívoca. Começa pequeno e cresce naturalmente com a prática e com a confiança que os retornos criam. Compartilha conhecimento valioso que poderia guardar como vantagem competitiva exclusiva. Conecta pessoas que poderiam se beneficiar mutuamente sem esperar nada específico em troca. Investe tempo e atenção em alguém que você vê potencial sem calcular o retorno imediato e específico desse investimento. Cada um desses atos é um tijolo numa estrutura de prosperidade que se torna progressivamente mais sólida e mais resiliente com o tempo. Comente: minha generosidade cria prosperidade que nenhuma acumulação isolada consegue. Número 6. O hábito de criar antes de consumir. Sêneca observou algo sobre a relação entre criação, consumo e prosperidade que poucas pessoas param para examinar honestamente em relação às suas próprias vidas. A maioria das pessoas passa a vida consumindo o que outros criaram e se perguntando por que não tem o que outros têm. Ele não estava sendo moralista ou julgando quem consome. Estava descrevendo uma lei econômica fundamental que opera com uma consistência que pode ser verificada em qualquer época e em qualquer contexto cultural. Criadores de valor prosperam de forma consistente ao longo do tempo porque criam algo que outros precisam e pelos qual estão dispostos a pagar. Consumidores puros ficam sempre dependentes dos criadores e da capacidade deles de continuar gerando algo pelo qual vale a pena pagar. E a diferença entre os dois não é talento inato ou circunstâncias de nascimento favoráveis. É um hábito que se desenvolve ou não se desenvolve ao longo do tempo através de escolhas cotidianas que parecem pequenas, mas que se acumulam em trajetórias radicalmente diferentes. O hábito de criar antes de consumir é sobre priorizar todos os dias 1 hora ou mais de criação real antes de qualquer consumo de conteúdo, entretenimento ou informação. Pode ser criação no sentido profissional de desenvolver algo que tem valor para outros e que pode ser monetizado. Pode ser criação no sentido de aprendizado, de construir conhecimento aplicável que vai aumentar sua capacidade de gerar valor de formas que importam. Pode ser criação no sentido de reflexão estratégica, de desenvolver clareza sobre o que você quer construir e como, especificamente, vai construir. O que importa é que a criação antecede o consumo como hábito consistente e não negociável. Porque quando o consumo antecede a criação como padrão habitual, frequentemente a energia e a atenção necessárias para criar com qualidade já foram gastas no consumo que veio antes. A hora mais valiosa do dia, quando a mente está mais descansada,
mais criativa e mais capaz de fazer conexões não óbvias, foi para o consumo passivo. E o que sobra para a criação é o que sobra depois que o consumo já tomou o melhor que havia disponível. Marco Aurélio praticava esse hábito de forma quase religiosa e sem exceções. As primeiras horas de cada dia eram dedicadas à escrita, à reflexão estruturada e ao estudo. Só depois de ter criado algo, mesmo que fosse apenas para si mesmo no diário pessoal, que nunca pretendia publicar, ele abria para as demandas externas e consumos inevitáveis do dia. E a qualidade do que criava nessas primeiras horas, com a mente ainda descansada e não contaminada pelo barulho das demandas do dia, era consistentemente superior ao que conseguia criar depois que o dia já havia começado em plena velocidade. Escreva nos comentários: eu crio antes de consumir, porque minha criação constrói minha prosperidade. Número 7. O hábito da paciência ativa. Epicteto ensinava algo que vai diretamente contra o impulso natural de qualquer pessoa que quer prosperidade e que tem urgência genuína por ela. Não tente apressar o que tem seu próprio tempo natural de maturação. E ele contextualizava essa instrução com uma clareza que tornava impossível entendê-la como passividade ou como resignação. Você pode e deve agir com toda a energia e toda a dedicação que tem disponível em relação ao que está construindo. O que não pode fazer e o que sistematicamente destrói o que estava sendo construído é esperar que os resultados dessa ação apareçam no prazo arbitrário que sua ansiedade decidiu que deveriam aparecer. A impaciência financeira é responsável por uma quantidade enorme de prosperidade destruída que nunca aparece nas análises de fracasso financeiro, porque nunca é identificada como a causa real dos resultados. O investimento criterioso vendido no momento de queda de mercado, porque os resultados não vieram no prazo esperado e a ansiedade foi mais forte do que a visão. O negócio com fundamentos sólidos abandonado antes de atravessar o vale inevitável entre o início e a tração real, porque a impaciência foi maior do que a visão de longo prazo. A habilidade com potencial real abandonada antes de atingir o nível de domínio necessário para se tornar comercialmente valiosa, de forma significativa, porque o desenvolvimento foi mais lento e mais não linear do que o esperado. Em todos esses casos, a ação inicial estava certa, a direção estava certa, os fundamentos estavam certos. O que estava errado era a expectativa de cronograma versus o cronograma real de como as coisas realmente se desenvolvem. E a impaciência com essa diferença destruiu o que a ação certa havia construído com tanto esforço, antes que pudesse chegar ao ponto de maturação onde os resultados finalmente apareceriam de forma visível. A paciência ativa que os estoicos praticavam não era esperar passivamente que as coisas melhorassem por conta própria. Era continuar agindo corretamente e com total dedicação, enquanto confiavam que os resultados viriam no seu tempo natural, não no tempo arbitrário que a ansiedade havia definido como prazo mínimo aceitável. Era fazer o que podia ser feito hoje com total dedicação e, ao mesmo tempo, soltar a necessidade de controlar quando os resultados finalmente se manifestariam de forma visível. Número 8. O hábito da simplificação contínua. Marco Aurélio tinha acesso a todos os luxos que o mundo antigo podia oferecer e muito mais. E escolhia consistentemente e de forma deliberada a simplicidade em quase todas as áreas da sua vida pessoal. Não por performance filosófica para impressionar contemporâneos ou para criar uma imagem de austeridade que o tornasse mais respeitável. Porque havia descoberto, através de experiência direta e não de teoria abstrata, que a complexidade desnecessária acumulada na vida é um dos maiores drenos de prosperidade que existe e que a simplificação contínua e deliberada
Libera recursos de atenção, energia e dinheiro que a complexidade acumulada estava consumindo sem criar valor proporcional que justificasse o custo. Sêneca descrevia esse princípio com uma ironia que ainda hoje faz sentido para qualquer pessoa que já sentiu o peso de posses e compromissos que foram se acumulando ao longo do tempo. Não é pobre quem tem pouco, mas quem precisa de muito. A necessidade de muito, quando não é genuína, mas é criada por hábito não examinado, por comparação social constante ou por consumo acumulado ao longo de anos que nunca foi revisado com honestidade, é um dos principais mecanismos que mantém pessoas em estados de escassez financeira, mesmo quando a renda seria mais do que suficiente para uma vida próspera, se gerenciada com mais consciência e menos complexidade desnecessária. O hábito da simplificação contínua é sobre revisar regularmente, pelo menos uma vez por mês, com honestidade genuína, tudo que está consumindo seus recursos financeiros e de atenção e perguntando sobre cada item. Isso está criando valor real e mensurável na minha vida, que justifica o custo em dinheiro, tempo e atenção que está consumindo? Ou está aqui por inércia, por hábito não examinado, por status que importa mais para os outros do que para mim? Ou simplesmente porque sempre foi assim e nunca foi questionado? As assinaturas que você paga mensalmente, mas usa raramente ou nunca. Os compromissos financeiros que assumiu num momento diferente da vida e dos seus valores e que agora não se encaixam mais no que você genuinamente quer construir. As posses que consomem tempo, energia e recursos para manter e gerenciar, mas que raramente ou nunca criam alegria ou valor real proporcional ao custo de mantê-las. Os gastos habituais, que nunca foram examinados porque parecem pequenos individualmente, mas que somados representam uma quantidade significativa de recursos que poderiam estar sendo direcionados para o que genuinamente importa. Cada simplificação que você faz libera recursos reais que podem ser imediatamente redirecionados para o que cria valor. E quando os recursos são direcionados para o que genuinamente importa, a sensação de abundância cresce, mesmo sem que a renda bruta tenha aumentado em nenhum centavo. Escreva nos comentários: eu simplifico para prosperar com o que genuinamente importa. Número 9. O hábito da gratidão financeira específica. Aqui está algo que a maioria das pessoas entende de forma superficial e, por isso, não experimenta os efeitos reais e mensuráveis que a prática genuína produz. A gratidão financeira específica e consistente muda concretamente a forma como você percebe e age em relação aos seus recursos financeiros, de uma forma que tem consequências diretas e verificáveis na sua prosperidade ao longo do tempo. Marco Aurélio começava cada dia com uma revisão deliberada e honesta do que tinha disponível, não do que faltava. E essa escolha aparentemente simples de focar no que existe em vez do que falta, não era negação da realidade dos problemas que enfrentava como imperador, nem positividade forçada para se sentir melhor. Era uma prática consciente de calibração da percepção que ele havia descoberto ser fundamentalmente mais útil do que o foco na escassez para criar clareza de ação e prosperidade real. A razão para esse efeito é prática e neurológica. O cérebro escaneia ativamente o ambiente em busca de evidências que confirmem o padrão que você foca consistentemente. Quando você foca consistentemente na escassez e no que falta, o cérebro encontra e amplifica evidências de escassez onde outros encontrariam e amplificariam oportunidade e abundância relativa. Quando você foca consistentemente na abundância do que tem e no que é possível com o que há disponível, o cérebro começa a reconhecer recursos, possibilidades e oportunidades que o foco na escassez tornava simplesmente invisíveis por falta de atenção.
A gratidão financeira específica é fundamentalmente diferente da gratidão genérica, que não produz esse efeito de calibração da percepção. Não é "sou grato pela minha saúde e pela minha família", repetido mecanicamente como ritual sem conteúdo real. É "sou grato por ter essa habilidade específica que me permitiu gerar esse valor hoje, nessa situação específica". Ou "sou grato por ter tomado essa decisão há 6 meses, que criou essa margem que agora me permite aproveitar essa oportunidade que antes seria impossível de aproveitar". Essa especificidade força o cérebro a fazer conexões reais e verificáveis entre suas ações e sua prosperidade, entre seus hábitos cotidianos e seus resultados ao longo do tempo. E essas conexões, tornadas visíveis e conscientes pela gratidão específica e regular, reforçam exatamente os comportamentos e hábitos que criam mais prosperidade ao longo do tempo de forma composta. Número 10. O hábito do propósito que sustenta tudo. Este é o hábito final e o mais profundo de todos os 10. E é o que mais frequentemente está ausente na vida de pessoas que têm todos os outros hábitos de forma razoável, mas que ainda assim não constroem a prosperidade que seu esforço e sua disciplina deveriam criar ao longo do tempo. Epicteto disse algo que resume toda a filosofia estoica sobre prosperidade sustentável em uma única observação direta. Primeiro diga a si mesmo quem você quer ser, então faça o que for necessário. O propósito claro e genuíno não é apenas motivação que te mantém trabalhando quando fica difícil e quando a motivação superficial se esgota. É o filtro através do qual você avalia cada uso dos seus recursos financeiros e de tempo. É o critério que distingue o investimento genuíno do desperdício que parece produtivo, mas não avança nada que genuinamente importa. É a direção sem a qual todos os outros hábitos podem criar muito movimento e muito esforço sem criar prosperidade real e satisfatória. A maioria das pessoas tem objetivos financeiros sem ter propósito. Quer ganhar mais do que ganha, poupar mais do que poupa, investir mais do que investe. Mas não sabe claramente por que quer essas coisas, além do fato de que mais parece sempre melhor do que menos. E sem o porquê claro e genuíno, a disciplina necessária para manter os outros 9 hábitos de forma consistente não tem combustível suficiente para durar quando fica difícil. Porque sempre fica difícil em algum ponto. E quando fica difícil, é o propósito genuíno que mantém a disciplina funcionando, onde a motivação superficial já se esgotou. Marco Aurélio tinha um propósito claro que orientava cada decisão de gestão que tomava. Ser o tipo de líder que tornava o Império Romano mais justo, mais seguro e mais próspero para cada pessoa que vivia dentro das suas fronteiras. Esse propósito, quando as decisões eram mais difíceis e os recursos eram mais escassos, dava uma clareza sobre onde aplicar o que havia disponível, que a ausência de propósito simplesmente nunca poderia criar, por mais disciplina que houvesse. Sêneca escreveu sobre propósito e prosperidade com uma elegância que resume tudo. Um homem que não sabe para qual porto está navegando não pode ter vento favorável. O vento favorável das circunstâncias, das oportunidades e das coincidências felizes que às vezes sopra na direção de qualquer pessoa, só é aproveitado de forma plena e transformadora por quem sabe para onde está indo com clareza suficiente para reconhecer o vento e usá-lo. Para quem não sabe o destino, esse vento é apenas barulho que não leva a lugar nenhum específico ou significativo. O hábito do propósito começa com uma reflexão honesta sobre por que você quer prosperar financeiramente, o que essa prosperidade vai concretamente permitir que você faça, ou seja, e como esse propósito mais amplo vai te manter comprometido com os outros 9 hábitos quando a motivação do momento não for suficiente. Quando o propósito é claro e genuíno,
Os outros 9 hábitos se encaixam ao seu redor com uma naturalidade que torna a disciplina muito menos custosa do que seria sem essa âncora de significado. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto construíram prosperidade e influência duradouras em condições que tornavam essa prosperidade improvável para qualquer pessoa sem esses hábitos. E o que os manteve prosperando através de todas as adversidades que cada um enfrentou não foi sorte ou circunstâncias excepcionalmente favoráveis. Foram hábitos praticados com consistência ao longo de décadas que criavam prosperidade como consequência inevitável de quem eram, não de onde estavam ou do quanto já tinham. O exame financeiro diário, a margem deliberada, o investimento em si mesmo primeiro, a decisão pela clareza, a generosidade estratégica, a criação antes do consumo, a paciência ativa, a simplificação contínua, a gratidão financeira específica e o propósito que sustenta tudo quando nada mais consegue. Esses 10 hábitos, praticados com a consistência que os estoicos praticavam, não garantem que nunca haverá adversidade financeira na sua vida. Garantem que quando a adversidade aparecer, você terá os recursos internos para atravessá-la e sair mais forte e mais sábio do que entrou. E que quando as condições forem favoráveis, você estará genuinamente preparado para multiplicar o que elas oferecem. O dinheiro não falta para quem tem esses hábitos. Não porque a vida protege essas pessoas de todas as adversidades, mas porque quem os pratica tem os recursos internos para criar, preservar e multiplicar o que tem, independente do que o mundo apresenta. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas vive na escassez, porque o problema provavelmente não é o quanto ganha. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: meus hábitos constroem minha prosperidade todos os dias. E se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça consistente e permaneça construindo.